tarde. Nós vamos discutir agora a questão do processo de revisão de benefícios, que tem como tema principal uma ação iniciada no CIVEL pela Federação em 99, né? Em 1999, e reivindicando da Previ o pagamento dos reajustes relativos a 1994, 95 e 96, que foram sonegados pela Previ sob a alegação de que cumpria, à época, a política salarial do banco. E esse argumento não nos convenceu. Por quê? Porque quando foi aprovada a lei que dispõe sobre a Previdência Complementar, os reajustes salariais estavam indexados e o percentual do reajuste de salários que se dava anualmente era fixado em uma portaria editada pelo ministro da Fazenda, mês a mês, aplicável às categorias que tinham seu reajustamento de benefícios naquele mês. Porém, em 1994, com a edição do Plano Real, o governo federal, mais preocupado objetivamente com a redução do salário das empresas estatais, alegando atender a uma reivindicação da CUT, que desde aquela época levantava a tese de que as entidades sindicais deveriam defender a prevalência do negociado sobre o legislado, uma postulação que não correspondia à cultura jurídica brasileira, que é baseada no direito positivo, e os companheiros levantavam essa tese com base no direito norte-americano, onde eles aprendiam quando participavam de seminários promovidos pela FHC. Então o governo FHC, muito habilidosamente, resolveu incluir na lei que criou o Plano Cruzado um artigo pelo qual desindexava o reajuste de salários e os transferia para a livre negociação, mas manteve indexado o reajuste de benefícios, porque estava tanto na lei como previsto na Constituição Federal. E os coleguinhas que estavam na administração da Previ, inclusive nossos representantes, alegando que a Previ aplicava a política salarial do banco, e como o banco não dava reajuste, eles deixaram de reajustar os nossos benefícios. Sem razão. Sem razão, porque a partir do momento em que a lei desindexou o reajuste de salários, o Ministério da Fazenda deixou de editar as portarias que regulavam os reajustes salariais, deixou de vigorar aquele dispositivo da resolução CGPC 0380, que, entre outros indicadores, incluía o indexador relativo à política salarial da categoria e não da empresa, como a Previ argumentava. Depois de muitas negociações, e nós sempre negociamos, a coisa foi se arrastando, nós tivemos eleições na Previ e levantamos essa questão da negociação para que a Previ reajustasse os nossos benefícios, de vez que era improcedente a alegação que ela levantava. O dispositivo da resolução CGPC 0380 falava em política salarial da categoria e não em política salarial da empresa. E isso já não existia mais. Portanto, a Previ deveria buscar um outro indexador, coisa que ela só fez em consequência do acordo Banco do Brasil Previ de 1997, quando escolheu o IGPDI, que era, à época, o indexador menor, porque o IGPDI é o que corrige os preços em decorrência da variação da política cambial. E a política cambial estava congelada naquela ocasião, por isso eles escolheram o IGPDI como o menor indexador. E, para nos impedir, eles resolveram pagar com efeito retroativo a 1996.
e por isso a federação, depois de muitas tentativas de negociação, resolveu entrar na justiça. E a última tentativa de negociação, aliás, foi nessa ocasião que eu conheci a companheira Isa, foi num encontro que a Previ realizou, o último encontro realizado pela Previ com as associações. Até então a Previ todos os anos convocava as associações de aposentados para a realização de seminários onde apreciava as nossas propostas. E em todos os seminários anteriores nós propusemos à Previ que analisasse a necessidade de reajustar os nossos benefícios cumprindo a legislação. E neste seminário nós fomos chamados pelo então nosso representante na Previ, que foi depois diretor do Banco do Brasil, que foi incluído aí no processo do mensalão, e ele nos advertiu que se as associações continuassem insistindo nesse reajuste salarial, a Previ deixaria de realizar os seminários conosco, e de fato deixou, e aí nós entramos na justiça. Esse processo corre no CIBEL do Rio de Janeiro, é talvez o mais antigo processo em que a federação está postulando o reajuste dos benefícios a partir de 1994 até 1996. É um processo volumoso. Já foi feita a perícia, que nos foi favorável. Nós inicialmente tínhamos como advogado o Dr. Macário, do Rio Grande do Sul, que depois foi substituído pelo Dr. Wagner, que passou a nos dar assistência. Já no período em que o Dr. Wagner nos dava essa assistência, foi realizada a perícia na Previ, cujo resultado nos foi favorável. E ultimamente saiu a sentença, o Dr. Wagner recorreu, o processo se encontra no TSTJ, onde teve a indicação como relator do ministro João Otávio de Noronha, que tem sido sistematicamente o ministro indicado para relatar processos em que estão envolvidos o Banco do Brasil e a Previ. E o doutor João Otávio de Noronha foi um dos articuladores da chamada engenharia financeira do acordo Banco do Brasil Previ de 1997. De sorte que, como ele foi designado relator, a companheira Isa Luz de Noronha, que é sobrinha dele, sobrinha, embora sendo mais velha do que ele, está de acordo que o nosso advogado, através da petição, arguindo a suspeição do Dr. João Otávio de Noronha para relatar esse projeto, esse processo, de vez que ele tem interesse visível nesse negócio. É preciso nós tomarmos uma atitude firme, porque, como eu dizia antes, os nossos processos não são apenas jurídicos, eles são mais do que políticos. E nós temos perdido muitas ações e é necessário tomarmos algumas providências. Eu, de minha parte, já tenho feito um levantamento de fatos que caracterizam uma forte suspeição de que o Banco do Brasil iniciou um processo de corrupção na Justiça do Trabalho. Isso já foi objeto de divulgação na imprensa, escrita e falada, desde o ano passado, quando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal patrocinaram um seminário da ANAMATA, que é a Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas, em Porto de Galinhas, em Pernambuco, e houve muitas críticas porque empresas estatais que têm muitos processos na Justiça do Trabalho estavam financiando eventos turísticos para os magistrados trabalhistas e suas famílias, o que levou a ministra Eliana Calmon a também criticar este tipo de promoção e propor levar o problema à apreciação do Conselho Nacional de Justiça, que recentemente, apreciando essa matéria do patrocínio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, tomou uma decisão extremamente singular. O CNJ decidiu que a proposta inicial era extinguir esse patrocínio, mas o CNJ, diante da pressão, decidiu de forma extremamente singular que o patrocínio feito por essas empresas até 30% não é corrupção, é aceitável. O que ultrapassar de 30% é que passaria a ser caracterizado como corrupção. Então nós temos casos de fatos, inclusive processos de renda certa, onde o Banco do Brasil e a Previ, eu tenho cópia desses processos, arguíram oficialmente de má fé
uma alegação inverídica que foi acolhida pela Justiça do Trabalho, onde se formou uma jurisprudência contrária a nós, e nós juridicamente estamos perdendo. Então nós temos que considerar politicamente a necessidade de começar a tomar providências. São esses antecedentes. Além desse processo, nós temos outros processos, como o que vai ser relatado aqui pelos advogados, que envolve questões semelhantes, mas não precisamente uma reivindicação de reajuste de benefícios. Eu passaria então ao Dr. Wagner para que ele expusesse aos presentes a situação do processo. Boa tarde a todos. Eu queria principiar essa conversa com os senhores pedindo desculpas pela subversão que eu ocasionei aí na programação do evento, mas o meu voo, que seria de ontem à noite para cá, ontem no final da tarde, início da noite, era para eu estar aqui ontem às 9 horas da noite, todo mundo embarcado já na aeronave, foi cancelado o voo, desembarcou todo mundo e não tinha outra alternativa de voo que não hoje pela manhã. Então peço minhas desculpas pelo episódio aí que causou algum transtorno na organização do evento. Bom, falar depois do Dr. Rui é difícil, é uma tarefa complicada, porque ele acaba cobrindo todos os temas que eu pretendia abordar tratando dessa ação de revisão de benefícios, pela qualidade da abordagem que ele faz, aprofundada, e praticamente me deixa sem muita surpresa para trazer, os senhores imaginam. Dr. Rui, na verdade, é o meu guru, meu mentor intelectual. Na verdade, nessa ação, ele teve um papel de fundamental importância, porque a tese, na realidade, decorre de um estudo do Dr. Rui. E, certamente, esse estudo foi muito profícuo em decorrência do conhecimento dele como parlamentar, como alguém que participou ativamente da elaboração da Lei 6435 de 77, e a gente não tem, pelo menos no meu modo de ver, como ter uma fonte mais autêntica do que essa. Bom, o fato é que essa ação de revisão de benefícios ela foi ajuizada em 1999 porque, como foi dito por ele, houve uma lei de 1994, que é a Lei 8.880 de 94, que promoveu a desindexação da economia. A partir daí, isso na verdade é um pacote de combate à inflação, na época, fruto do Plano Real, evidentemente, e nós tivemos então, foi atrelado o benefício de aposentadoria aos reajustes que os da ativa viessem a ter. Decorrentes esses reajustes de dissídios, de acordos coletivos, convenções coletivas, da negociação coletiva, essencialmente. Só que a negociação coletiva, a partir daí, passou a não contemplar mais nenhum tipo de reajuste. E, em consequência, os aposentados, pensionistas, também ficaram sem reajuste. Qual é a antijuridicidade que isso gera? Prezados, a antijuridicidade é frontal, é uma violação literal ao que dispõe a própria Lei 6435, no seu artigo 42, inciso 4º, que proíbe congelamento de benefício de aposentadoria. Literalmente, não há como benefício de aposentadoria e pensão, por extensão óbvia, ficarem congelados. Esses benefícios têm que ser reajustados. Bom, esses reajustes, eles são regulamentados por um decreto que eu até trouxe aí, eu pediria para a Isa botar no item 12, o parágrafo numerado ali de item 12. Eu trouxe o decreto aí porque eu acho que permite uma visualização melhor. É essa transcrição aí, decreto 81.240 de 78. Vejam os senhores mesmos o que diz o artigo 21 desse decreto. Para efeito, esse decreto regulamenta a Lei 6435. Para efeito de revisão dos valores dos benefícios, deverão as entidades, deixa eu olhar aqui que fica mais fácil, deverão as entidades observar as condições que forem estipuladas pelo CPC, baseadas nos índices de variação do valor nominal atualizado das ORTNs. Parágrafo 1º, que é o que importa. O período para revisão dos valores de benefícios não será superior a 1 ano. E, de fato, isso aconteceu. Nós tivemos benefícios não reajustados por mais de 1 ano, notadamente nos períodos de 94 a 99. Né? Então, isso ocorreu de fato. E, portanto, a violação ao dispositivo que está ali apresentado é flagrante, não há como entender de outra maneira. O que objetivou essa ação civil pública? É uma ação civil pública ajuizada pela Federação.
ela objetivou, primeiro, o reajuste, né, retroativo de 94 a 99 das aposentadorias e pensões de quem estava oferindo benefício na época. Segundo objeto dessa ação, que não menos importante do que o primeiro, o banco nessa época, muitos dos senhores talvez se lembrem, ele não concedia reajuste, mas concedia abonos, exclusivamente aplicáveis aos funcionários da ativa, né? Os aposentados foram preteridos desses sucessivos abonos, que na verdade eram mecanismos de cala-boca, né? Digamos assim, como não tinha o reajuste, tinha o abono. Então, o que se objetivou secundariamente nessa ação civil pública foi também que esses abonos fossem estendidos com as repercussões de direito para os aposentados e pensionistas da época em que os abonos foram concedidos apenas aos da ativa. Bom, como é que ficou a sentença de primeiro grau? Como o Dr. Rui salientou, eu não sou signatário da petição inicial. A petição inicial foi firmada pelo Dr. Macário Serrano Elias, do Rio Grande do Sul. Eu apenas dei continuidade ao trabalho que já havia sido desenvolvido. A sentença de primeiro grau, ela julgou improcedente o pedido, sob um argumento processual. Na verdade, nós apelamos em face dessa sentença, contra essa sentença, e a apelação foi provida, mas foi provida em parte. O provimento da apelação deferiu o nosso pedido no que diz respeito aos abonos, mas não deferiu no que diz respeito aos reajustes, propriamente dito, que foi o primeiro objeto que eu abordei quando comecei a falar da ação de revisão de benefícios. Bom, essa foi a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em segundo grau, portanto. A Previ interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de que esse abono não seja estendido aos aposentados e pensionistas, ou seja, de que haja a manutenção da improcedência pronunciada na primeira instância. E nós também interpusemos recurso especial com o objetivo de ampliar o objeto da condenação. Nós queremos que os reajustes também sejam concedidos. Esse recurso especial, ele teve seguimento denegado, como é muito comum de ocorrer. Há um filtro notório, né, por parte dos tribunais dos estados, no sentido de não admitir recursos especiais extraordinários. Todos que advogam sabem disso. Esse filtro é uma espécie de determinação velada dos próprios tribunais superiores, mas, óbvio, nós interpusemos agravo, a Previ também o fez, e esse processo, nesse momento, acabou de ser distribuído ao ministro João Otávio de Noronha, como foi dito aqui. Nós conversamos, né, eu e Isa, e chegamos à conclusão de que é uma decisão acertada arguir a suspeição do ministro João Otávio. Por que motivo? Viram que eu suprimi o sobrenome, né? Foi de propósito. Aliviar. É porque todo mundo olha para mim com raiva. Exato. Um preconceito genético, né? Aliás, bom, é João Otávio, é mas o fato é que o ministro João Otávio nunca se deu por suspeito em processos em que o banco ou a Previ fossem parte. Que a Previ fosse parte, eu até entenderia que ele não se desse por suspeito, porque afinal de contas ele não foi consultor jurídico da Previ, embora tivesse uma ligação inegável com a entidade. Mas não foi consultor jurídico da Previ, foi consultor jurídico do banco. Mas nem mesmo nos processos em que o banco é parte, e senhores, esse é um desses processos em que o banco é parte. Esse processo, essa ação civil pública, ela tem no polo passivo o Banco do Brasil e a Previ. Então, se ele foi consultor jurídico do Banco do Brasil, até ser nomeado ministro do STJ, seria algo absolutamente previsível que ele se desse por suspeito. Mas isso não tem ocorrido nos outros processos em que o banco é parte. Nesse caso especificamente, me parece fundamental a arguição da suspeição, porque o ministro João Otávio, à época em que era consultor jurídico do banco, ele participou ativamente do acordo de 1997, que foi objeto já de notas aqui na primeira parte das palestras. Né? Ele é signatário. É signatário do acordo na qualidade de representante do banco. E esse acordo é o objeto da discussão nessa ação civil pública. Então, como poderia o julgador ter o distanciamento necessário, a chamada equidistância em relação aos litigantes, se ele participou ativamente de um documento que é questionado
nessa demanda. Então, a nosso sentir, ele não tem a isenção necessária para julgar a matéria, com todo respeito. Então, embora ele seja assistido, né? Mas o fato é que nós vamos, nos próximos dias, arguir essa suspeição e a nossa ideia é de obter um julgamento um pouco mais, digamos, independente, né? Diferente do que ocorreu recentemente na questão do Renda Certa, mas que aí, Renda Certa, eu vou tentar não abordar hoje, porque é objeto das falas de amanhã, né? Então, vou parar por aqui para permitir que haja continuidade com muito melhor qualidade, tenho certeza. Obrigado pela atenção. Chegou a palavra ao doutor Ricardo, que vai agora falar sobre a ação movida pela Associação Apoio da Assistência Jurídica. Muito obrigado. Inicialmente eu queria cumprimentar a Federação, a NAB, a UNAMIB pela realização desse encontro, parabenizar ainda pela condução, que foi muito objetiva para fazer a nossa reunião, e também, especialmente, cumprimentar o nosso presidente e o Barbirato da FUNEI, o Barbirato da Associação para a qual eu advogo, pelo carinho que nos trata e pela confiança, assim eu espero, deposita no nosso trabalho. Bom, a ação que eu vim falar aqui, ela trata de revisão de benefício, mas é um assunto completamente diferente. Na realidade, a tese não foi desenvolvida por mim e ela surgiu do seguinte fato. Aqui em Brasília estão sendo ajuizadas inúmeras ações, que alguém já falou sobre isso aqui, de pessoas que foram admitidas até 97, depois foram admitidas antes de 97 e ao se aposentar agora, depois do Estatuto de 97, tiveram seu benefício calculado pelas regras desse Estatuto, e aí, do regulamento novo, né? E aí as pessoas entraram com ação pedindo para que o benefício fosse calculado com base no regulamento anterior, o direito ao cálculo pelo Estatuto anterior. Isso é conhecido de todo mundo, não é novidade para ninguém. Aí a questão que se levanta é a seguinte, como foi falado até pelo Dr. Mohamed aqui antes. Bom, mas qual o estatuto que possibilita um benefício maior? O estatuto com o regulamento atual ou os anteriores? O regulamento atual prevê que sobre o salário de participação, né, sejam aplicados 3 tetos. O teto que era de 75%, agora é 90%, sobre a remuneração, excluída a gratificação semestral, aqueles 136% do vencimento padrão e anuente, etc., e a parcela prevista. Isso seria o maior desses. Bom, no estatuto anterior, aí o que a Previ falava? Não, mas não adianta ele querer pelo estatuto anterior que dá menos, né? E aí a pessoa falava, não, pelo estatuto anterior eu tinha direito à aposentadoria com base em 125% da média das minhas 12 últimas remunerações. Aí a Previ diz, não, mas há um teto lá também, esse teto que existe no regulamento atual, ele existia no regulamento, nos estatutos anteriores, à exceção de 75%. Mas existia de toda maneira um teto. Bom, aí a Justiça de Trabalho aqui de Brasília, já em reiteradas decisões, quando eu digo reiteradas decisões, eu estou falando de, eu não sei dizer aqui os senhores, o número exato, mas assim, 300, 500 casos, diz que não, que o teto de que trata o Estatuto de 67, 72 e o de 80, ele diz respeito exclusivamente à contribuição. Ele não tem a ver com a remuneração, não tem a ver com o cálculo do benefício. O cálculo do benefício é 120% da média das 2 últimas remunerações. Bom, esse entendimento, eu adianto aqui aos senhores, aos advogados que estão de fora de Brasília. Aqui em Brasília, o nosso tribunal tem 3 turmas, cada uma das turmas composta por 5 desembargadores, então são 15 desembargadores, todos eles, sem exceção, todos 15 votam dessa maneira. Bom, então, diante dessas reiteradas decisões, nós então entramos com
conversamos lá na associação e entramos com ação, só que com um objeto mais ampliado, porque o que nós estamos falando é o seguinte, olha, aqueles que se aposentaram agora, depois de 97, então vamos pedir para que o benefício dele seja revisto com base nos estatutos anteriores, com essa premissa de que o teto limitador não se aplica ao cálculo do benefício. Agora, se é assim, também aqueles que se aposentaram antes de 97 têm direito a uma revisão, porque a Previ aplicava esses tetos às pessoas que se aposentavam, que se aposentaram até 97. Então, isso que o tribunal está dando aqui para quem se aposentou depois de 97, que é o cálculo pelas regras dos estatutos anteriores, mas considerado que o teto limitador aplica-se apenas ao cálculo da contribuição, isso então pode ser estendido a todos aqueles que se aposentaram pelas regras do estatuto anterior, porque a Previ, ao calcular o benefício daquela época, o fez equivocadamente segundo essa premissa que é adotada pelo tribunal aqui. Digo aos senhores que eu já em pesquisas, né, na jurisprudência, no TST, vi notícia lá de casos de outros tribunais que também adotam também esse mesmo entendimento, que a interpretação dos estatutos antigos leva a essa conclusão, que a aposentadoria da pessoa tem que ser calculada com base em 125% da média das remunerações, sem qualquer limitação. Bom, então a ação aqui em Brasília foi proposta perante a Justiça do Trabalho, mas agora com a alteração da competência, o processo foi encaminhado para a Justiça Comum. Então ainda não houve sentença, né? Nós não sabemos, não temos resultado ainda. Mas o que eu posso afirmar aos senhores é, se essa ação continuasse na Justiça do Trabalho aqui em Brasília, só mesmo por uma fatalidade ou um azar muito grande, que ela não seria vencedora, porque, como eu disse aos senhores, se fizerem uma pesquisa, vão ver que todas as decisões aqui, se pegar de 3 anos para cá, todas as decisões são nesse sentido. Não sei se ficou bem claro para todo mundo, mas basicamente a ação, esse é o objeto dela. E eu já adianto aqui que certamente muitas pessoas terão um entendimento contrário, de que aquela limitação do teto se aplica também ao cálculo do benefício, porque uma coisa está ligada à outra, mas o que eu venho aqui trazer a vocês, porque acho que esse é o objetivo do fórum, é trazer a posição que as cortes trabalhistas estão tendo a respeito do assunto. Né? Os tribunais de justiça ainda não se manifestaram. Mas então, essa é o objeto da nossa ação, uma ação coletiva que estamos propondo aqui para a Associação aqui do Brasil. Muito obrigado. Carlos, agora eu consulto não está presente, deveria participar desse painel, o Dr. Roberto Mohamed, não chegou ainda. Eu consulto ao companheiro Valdenor, que é o presidente da APA de São Paulo, se ele não desejaria fazer uma discussão sobre qual é o projeto, o processo que vocês lá na APA... Isa. Vamos? Tem outro microfone, esse aqui não sai daqui. Eu disse o seguinte, eu acho que aí é mais os advogados que falariam sobre os processos, é melhor, talvez até eles possam explicar melhor, né? Tá bom. Vamos abrir então a inscrição para os questionamentos. Primeiro Ney, em seguida Gilberto, Dr. Marcos, Dr. Hugo. Alguém está anotando para mim? Nota para mim o Painho, nota para mim. Então, vamos lá. Repete comigo. O primeiro foi quem falou primeiro? Quem? Ney, em seguida Gilberto, depois Dr. Hugo, depois Dr. Marcos, depois Carvalho. Tá? Eu queria fazer uma pergunta e uma informação ao Dr. Ricardo. Na reunião de ontem lá na FABB, foi comentado que o presidente da PEC teria falado sobre essa ação. Conseguindo pegar? A maioria ia receber menos, a maioria absurda.
Agora, não há um dispositivo que garante a permanência dos valores, que não podem ser reduzidos? Sim. Inicialmente, eu acho que eu não ouvi o que o presidente da Previ disse, mas que eu suponho que seja o seguinte: se um magistrado der uma sentença dizendo assim, olha, a pessoa que se aposentou depois de 97 tem direito a um recálculo de benefício pelas regras do estatuto anterior, mas a Previ faça o cálculo pelo estatuto anterior da forma como você sempre fez. Se for assim, vai dar menos. Essa é a questão. Mas a questão, a nossa ação não é isso. A nossa questão é, pelo estatuto anterior, mas dando ao estatuto anterior essa interpretação de que os tetos não se aplicam ao cálculo da remuneração. Agora, eu não vejo como haver uma execução negativa também, como a pessoa possa perder. Né? Seja menor. Muito obrigado. O artigo 102 do Estatuto do Idoso diz que é irredutível a pensão do cidadão, entendeu? E pode dar até cadeia para quem fizer isso aí, até 4 anos de cadeia. Olha, eu pergunto a pessoa, alguém conhece alguma pessoa que já teve? Não. Já ouviu alguma notícia? Eu nunca. Não é essa coisa. Gilberto. Não, complementando isso, Desculpe interrompendo. Posso fazer um adendo rápido à resposta do Dr. Ricardo? E é o seguinte, a própria Lei Complementar 109, se não me falha a memória, artigo 17, diz que as condições benéficas devem ser acumuladas. Quer dizer, se há modificação de condições ao longo do tempo, aderem a desfavoráveis. Então, o Dr. Ricardo tem absoluta razão no que está dizendo. Isso pode estar fazendo parte daquele terrorismo que nós já falamos antes. Porque o diretor da Previ diz que em 90% dos casos porque houve redução das aposentadorias. E, pessoalmente, a mim, disse que há um caso concreto que o juiz determinou a redução. Isso pode ser ilegal, pode ser inconstitucional, mas isso houve fato concreto. Isso tudo faz parte da campanha do anti-ação. Então, é exatamente isso. Era uma pergunta que eu ia fazer também sobre isso aí, sobre essa questão de redução. Agora, há uma entidade que eu sei que ela coloca à disposição um perito, um contador, e que antecipadamente, por um preço que não é alto, ele já faria o cálculo. Eu não sei de que maneira, mas já diria para a pessoa antes de entrar com a ação, você não vai adiantar muito, vai ganhar pouco. Por exemplo, se eu vou ter um aumento de R$100, pode ser que eu não me compense eu constituir uma ação e tal, entendeu? E há uma entidade que até está presente aqui, que se quiser se pronunciar, e que diz que colocou à disposição, que veio até nos oferecer também esse tipo de ação, colocando, devido a essa informação contraditória, então que a pessoa tivesse mais uma segurança, uma certa segurança. E a outra é aquela velha pergunta anterior de que se isso aí também não estaria obrigatoriamente migrando para a justiça comum. Bom, inicialmente em relação ao primeiro ponto, em relação a fazer um cálculo prévio, eu posso adiantar a todos aqui o seguinte, porque o cálculo, a gente tem que calcular a sentença, a forma de cálculo que a sentença deu. Agora, se for fazer o cálculo na forma como está formulado o pedido, não precisa levar em contador nenhum, porque ou dá a mesma coisa para um mínimo de pessoas da mesma coisa, e para 99,9999% dá mais. Então não precisa levar para um contador. Agora, é claro que se a sentença for diferente, não tem jeito. Se você encontrar também um juiz doido que manda reduzir a pensão da pessoa, também a gente tá. Isso é imponderável, né? Mas assim, o juiz doido, como qualquer um bancário também no Banco do Brasil, também tem doido. Eu fui do Banco do Brasil, também lá nós temos doidos também, mas eram poucos, felizmente. Tem alguns até que se aposentaram, não tem? Então, mas os juízes doidos, nós podemos trabalhar com isso, né? Agora, em relação à migração para a justiça comum, migrou, a nossa ação migrou e todas as outras vão migrar, e eu vejo aqui claramente um prejuízo em relação a isso, né? A norma é a mesma, a justiça comum deveria julgar
sob os mesmos princípios inspiradores do direito do trabalho, ainda que a ação seja julgada na justiça comum, né? Mas a gente sabe que o juiz trabalhista ele está pelo dia a dia, né? Mas tem mais afinidade com essa questão. Então, para nós é um prejuízo a ação para a justiça comum. Mas olha, a gente não pode, né, desistir por causa disso. A gente continua e o que nós vamos fazer? Falar, olha, a gente vai procurar conversar, né, com juízes, com os desembargadores, e falar, olha, esse assunto sobre o qual Vossa Excelência estão se debruçando agora já foi apreciado por todos os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Brasil. Todos eles estão falando isso. Olha, isso aí, sem dúvida, é uma coisa de peso, porque se fosse algo assim, que um julga a favor, outro julga contra, mas uma tese, um assunto que já está sendo julgado de uma certa forma há anos, há 5 anos que eles estão julgando assim, todos eles assim, eu acredito que o juiz pelo menos vai ter um cuidado especial com isso. E a nossa ação é coletiva. A nossa ação é coletiva. E tem mais uma coisa, viu, gente? Uma ação coletiva, olha que coisa sem lógica. Você imagina se uma entidade entra com uma ação coletiva, você é associado e nem sabe que faz parte daquilo. Aí um dia você recebe um contra-cheque na sua casa com um valor menor. Pô, é um troço completamente, né? Aberração. Bom, a minha pergunta aos colegas advogados, que vai se estender a todos os colegas aqui também advogados, é o seguinte: já pegando cancha nessa decisão suprema que ainda não publicou, né, então a gente não tem a modulação efetiva dessa decisão, estamos na praia da especulação ainda, mas trazendo a coisa possível, já imaginando que de fato haverá uma perda, pelo menos histórica de conhecimento, né, de amadurecimento das decisões na justiça do trabalho. Mas já imaginando isso, nós temos também um contraponto favorável, que é o direito do consumidor, que se assemelha, ou melhor dizendo, se aproxima um pouco das proteções conferidas aos trabalhadores. A pergunta que eu faço aos colegas, e rapidamente vou concluir, é o seguinte: hoje já há um movimento da Previ, tá, através de um seminário, enfim, para desqualificar a previdência complementar da qualidade de relação de consumo. Então, já antevendo essa proteção. Então, eu queria ver a posição dos colegas sobre isso, doutor Wagner, doutor Ricardo, com relação a essa posição. Esse é um contraponto favorável. Esse aspecto que o doutor Hugo Gerck destacou é um contraponto favorável à migração das ações para a justiça comum. Como os senhores sabem, existe uma súmula no STJ, súmula 321, que diz ser aplicável às relações entre participante de fundo de pensão e o respectivo fundo. Essa relação seria consumerista, de acordo com a súmula 321. A Previ se defende dessa súmula, ela abusa do ius esperneandi, no sentido de que essa súmula 321 ela foi concebida para fundos de pensão, para planos de previdência complementar aberta, né? E de fato, pesquisando as decisões que deram margem à súmula 321, é o que se vê mesmo, é o que se vê. Mas o fato é que depois disso, depois da edição da súmula, há inúmeros precedentes do STJ que aplicam a súmula 321 também à previdência complementar do tipo fechado. Então, nesse sentido, o que a Previ está fazendo é argumentar de maneira absolutamente antagônica ao que as decisões do STJ sinalizam, inclusive decisões relatadas pelo ministro João Otávio Noronha, vale dizer, né? Agora, tem um ponto que eu queria destacar sobre essa questão da relação não ser consumerista, que é o que argumenta nesse momento a Previ, é o seguinte: se ela não é consumerista, ela é o que então? Porque a Previ alega que ela não decorre da relação de trabalho e utiliza como argumento o artigo 202 da Constituição, né, com redação dada pela emenda 20, que diz que a previdência complementar, ainda que resultante do contrato de trabalho, não integra o contrato de trabalho. Então, ok, não é trabalhista a relação, e até esse foi o fundamento pelo qual o Supremo deslocou a competência para a justiça comum agora, recentemente, no acordo que ainda nem foi publicado. Então, não é trabalhista a relação. Não é consumerista. Que natureza tem essa relação, afinal?
né? Porque ou seria uma coisa ou seria outra. Aí, alguns poderiam cogitar uma natureza securitária. Também seria consumerista, porque o Código de Defesa do Consumidor coloca as relações securitárias no raio de ação da Lei 8.078, do Código de Defesa do Consumidor propriamente dito. Então, que natureza afinal a Previ deseja atribuir a essa relação? Não dá para entender. Isso me faz lembrar uma ação, uma ocasião em que eu ajuizei contra o Banco do Brasil em decorrência de um dano moral pós-contratual. E o Banco do Brasil, na Justiça Comum, arguiu a incompetência da Justiça Comum, querendo que fosse para a Justiça do Trabalho. E eu adorei, porque era de fato o que eu gostaria que acontecesse. Mas na época a jurisprudência não era assim, então eu ajuizei na Justiça Comum por essa razão. Foi acolhida a arguição de incompetência formulada pelo meu adversário e foi mandada a ação para a Justiça do Trabalho. Pasmem, na Justiça do Trabalho o banco arguiu a incompetência da Justiça do Trabalho. Quer dizer que aquilo por quem? Foi apenado por litigância de má-fé exatamente em decorrência dessa regressão. É o que me parece estar acontecendo. Quer dizer, a Previ diz que não é relação de trabalho, também não é relação de consumo. Que raio de relação é essa? Então, de família. Esse eu acho que talvez seja de família, né? E aí só a Supername para resolver. Né? Quem é o próximo? Eu só gostaria de complementar. É o seguinte, aqui eu queria dizer apenas o seguinte, em relação a essa questão do artigo da Constituição que fala que os contratos de previdência privada não se agregam ao contrato de trabalho, não há ainda, a gente estava até fazendo uma pesquisa a respeito disso, não há uma posição ainda, uma posição definitiva, o assunto é controverso, se isso se aplicaria àqueles contratos, aquelas adesões firmadas antes da emenda. Né? Então, essa é uma questão. E a segunda questão é a seguinte, em relação a ser uma relação de consumo, eu diria que é uma relação de consumo ao quadrado, porque numa relação de consumo normal, o sujeito vai e adere, vai num banco, uma previdenciária e adere a um plano lá. Agora, ele pode aderir. No caso da Previ, para as pessoas da época dos senhores, você não podia aderir. Você não podia aderir ou não aderir, era obrigatório, fazia parte do contrato. Inclusive na ação nós citamos isso. No estatuto, no primeiro estatuto de 72 falava, fazia parte do contrato de trabalho. E mesmo depois, quando de 80 não falava mais, há uma circular FUNCI de 1990 que fala que é condição do contrato de trabalho a inscrição na Previ, me parece que CACI, né? Então, a pessoa, além de ser uma relação de consumo, ela é obrigatória, ela adere obrigatoriamente. Ela era coercitiva, exatamente. Doutor Marcos. Boa tarde, Marcos Wilson, advogado. Eu queria só fazer uma colocação em reforço à ação referida pelo Dr. Wagner e pelo Dr. Rui. Nós patrocinamos várias ações na Bahia, Espírito Santo, Sergipe e Rio Grande do Sul. Tivemos êxitos enormes nessas ações. Mais recentemente, no Rio Grande do Sul foi proferido na semana passada, dando provimento ao nosso recurso, mandando reajustar os benefícios nos anos de 95 e 96, com a utilização dos mesmos índices de reajuste que o INSS deu no benefício oficial. E a ação realmente tem todo fundamento, ela é juridicamente extremamente viável. Eu me recordo quando a gente começou a fazer esse trabalho, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o quê? Vamos imaginar um benefício de R$3.000, um benefício total, sendo 2.000 do INSS e 1.000 de complementação da Previ. Em 1995, o INSS deu um reajuste. É meio complicado dizer qual foi o percentual, porque ele deu um percentual maior para quem ganhava o salário mínimo e um percentual menor para quem ganhava mais do mínimo. E em 96 também deu um reajuste. O que aconteceu? Se o INSS deu um reajuste uns R$1.000 de complemento, mas a Previ manteve os 3.000 de proventos totais, o que acontece? Diminui a parte de complemento da carga da Previ.
Se em 96 o INSS dá um novo reajuste e a Previ mantém os R$3.000, diminui mais ainda o que a Previ paga a título de complemento. Isso eu me recordo de uma decisão, não sei qual foi o tribunal, que o juiz achou um absurdo, que era apropriação dos valores do aposentado, etc, etc. Eu só fiz questão de colocar essa posição, porque realmente a tese é perfeita, o questionamento que podia haver era quanto ao índice de correção que fosse aplicado, mas nunca quanto à periodicidade. A periodicidade era anual, estava no decreto e estava também na resolução do Ministério da Previdência. Carvalho. 3 perguntas em 1 minuto. Acho que mais do doutor Ricardo, né? De Brasília, né? Bem objetivo. Tem prescrição essa ação dos pós-67, reivindicando o Estatuto de 67, com esse entendimento do recalque de 125%, que eu já li várias vezes esse Estatuto também, e fiquei até duvidoso, que eu vi os 125%, e eu entendia que era sobre também os benefícios. Agora você acha que não, que é entendimento que o teto era sobre benefício, não é, o teto é sobre contribuição, não é isso? Para mim isso aí clareou muita coisa, me motivou até a entrar com ação que eu nunca entrei também, né? Agora parece que me clareou. Pergunta objetiva, e são 3 perguntas, eu você responde as 3, por favor. Se tem prescrição, né? Segundo, esse deslocamento para a comum, tão bem debatido hoje aqui, carrega essa carga de decisões do trabalhista aqui no Brasil, onde houve, traz essa carga do processo para a comum. Terceira pergunta, essa aí é mais em função do que anda circulando nos grupos, né, e até colegas pessoalmente, não está aqui, mas eu me interessei em perguntar: cabe recurso ainda ao STF, até com base no que o doutor Rui falou, que só quando vê publicação vai acreditar nessa mudança, né? Pergunto: cabe recurso ao STF esse processo de mudança para comum, se ainda cabe algum recurso? São as 3 perguntas aí, obrigado. Olha, em relação à primeira prescrição, ela não prescreve o seu direito de entrar com a ação. Agora, você vai postular os últimos 5 anos. Vai receber a diferença de 5 anos para cá. Em relação ao deslocamento para a Justiça Comum, se a Justiça Comum, digamos, vai carregar aquilo que foi decidido na Justiça do Trabalho, não. Mesmo a Justiça do Trabalho, ao decidir, não era obrigada a carregar, a trazer aquelas decisões e adotá-las como se fosse obrigatória, né? Mas é evidente que a Justiça do Trabalho se fazia influenciar muito mais por aquelas decisões, né, do que a Justiça Comum. Em termos práticos, os desembargadores aqui de Brasília nem olhavam mais o processo, era copiar e colar, porque o assunto era rigorosamente o mesmo, né? É claro que na Justiça Comum vai ter que ser feito um trabalho, como eu disse aqui, de tentar fazer com que esse entendimento da Justiça, dessas decisões proferidas pelos desembargadores da Justiça do Trabalho, seja ponderadas, aceitas, né, incorporadas nas decisões. Agora, em relação à competência, olha, sempre você pode recorrer. Agora, se o STF decidir, tem que ver a publicação do acordo, que a competência é da Justiça Comum, não, assim, olha só, você sempre pode recorrer de tudo, mas se está do mesmo jeito que a Justiça do Trabalho aqui, eu disse, tem julgado procedente essas ações, sempre recorre. A Previ sempre recorre e vai para o tribunal, sempre perde. Agora, ela pode recorrer? Sempre pode. Mas recorrer a quem, se é a última instância? Pois é, recorrer para ele mesmo? Não, mas é uma ação, não, o senhor está falando da ação do que está na STF, da nossa ação. Não, peraí. Da competência. Da competência. Digo o seguinte: se cabe recorrer ao STF, essa decisão que ele tomou de passar para a comum. Se ainda acaba alguma. Cabe os embargos de declaração, coisas do gênero. É a mesma coisa que do processo do mensalão, também cabe os embargos, mas que, pelo que está escrito no jornal, todo mundo sabe qual será o fim. Mas cabe embargos, cabe. Tá bom, obrigado. Permita-me uma informação.
O Estatuto de 1967, que vigorou até 1980, era um estatuto que exigia a filiação obrigatória à Previ como condição para a celebração do contrato de trabalho. Só a partir do Estatuto de 1980, que foi feito para a adaptação da Previ dos fundos de pensão existentes ao sistema de previdência complementar, é que a filiação se tornou facultativa. Até então era obrigatória, o que vinculava a situação dos pós-67, pré-80, em suas demandas à Justiça do Trabalho, porque era obrigatório. O artigo dizia mais ou menos o seguinte: o Banco do Brasil exigirá como condição para a celebração do contrato de trabalho a prévia filiação à Previ. Isso foi modificado no Estatuto de 1980, quando ela se tornou facultativa. Mas só para complementar. De fato, isso realmente ocorreu, mas o que nós sustentamos é que não o Estatuto da Previ, mas uma regra do Banco do Brasil, está na circular FUNCI 801 de 1990, ela fala aqui que, ressalvado o disposto na FUNCI 236 e 236 das contas, o ingresso na CACI Previ, inclusive CAPEC, é condição do contrato de trabalho. Essa é uma regra do banco de 1990. Então, ainda que não estivesse na Previ, a pessoa, para entrar no banco, tinha que cumprir isso aqui. Então, ela tinha que se associar na Previ. O próximo agora é Paim. Agora é Paim. Mas eu estou controlando. É você que está controlando. Não. A respeito do reajuste de 95 e 96, as pessoas que participam de seminários da federação e até de sindicatos bancários já me ouviram falando desse negócio. Tal como o reajuste de 75% para 90%, eu sou um verdadeiro criqui desse negócio. Inclusive lutei para que fosse incluído nas discussões com a Contraf, com a Previ, com o Banco do Brasil. Eu me lembro que teve uma reunião que eu vim aqui, né? E eu coloquei o problema para discussão e fui liminarmente eliminado pelo Marcelo. Diz que o assunto já tinha sido discutido anterior, que agora não tinha mais espaço para esse negócio, não. O reajuste de 95 e 96, além de ter causado, de ter reduzido a participação da Previ pelo aumento do INSS, a Previ deixou de conceder o reajuste a todo mundo. Então ela teve o superávit dela, uma das razões dos altos superávites da Previ é essa a razão. Ele não concedeu o reajuste que deveria ter concedido, está na lei, não é uma coisa de exceção para A ou B ou C, não. Estava na legislação previdenciária isso, e não foi concedido, né? Então é uma das razões do superávit da Previ, esse negócio. Porque o menor índice, porque a legislação, né, previa, parece que 3 ou 4 alternativas de reajuste do benefício. Era o INSS, acho que era o RTN, qualquer coisa, e o menor dava mais ou menos em um ano, só considerando um ano, 12 meses, dava mais ou menos 12 ou 13%. Então, e o maior era do INSS, né, que deu 40, parece que um ano, e mais, não sei se 15 no outro, né? Então, considerando o menor, é um reajuste linear de 13% aproximadamente para todas as pessoas que estavam aposentadas naquela época. Se for para o máximo, dá 65% ou 40%, 65%, se considerar um ano ou se considerar 2 anos. No mínimo, 40%, vamos dizer assim. Então, uma das razões do superávit da Previ é preciso que fique entendido, como o Rui gosta de enfatizar, a história do problema, né? Então, essa é uma observação sobre reajuste. Agora, sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor, a ABRAP, né, que é parceira da Previ em determinadas coisas, vai realizar um seminário em Salvador,
para tentar, para combater a aplicação do Código de Defesa do Consumidor entre os fundos de pensão, né? Tem um colega aqui que está tem o SEDAI, né? Agora, próximo, esse mês já, vai ser o seminário, todos os assessores jurídicos de todos os fundos de pensão vão lá para Salvador. Ele está fazendo o país todo esse seminário, né? Para tentar reverter essa decisão da Justiça sobre o assunto. Agora é Sérgio Dourado. Sérgio Dourado. Deu certo, ela deu. Então, é você. Está escrito aqui, ó. Você está escrito sobre o benefício. Me deram o seu nome aí para escrever. É o Faraco, então. É Sérgio Faraco. Gente, mas a diferença enorme de Faraco para Sérgio Dourado. Em seguida é o doutor José Tadeu e depois o Branismo e a gente encerra, tá? A respeito da colocação que você fez, de que essa votação unânime entre os desembargadores de Brasília, Ciro Peso, etc., eu falei assim, pergunto, a primeira vez que eu tomo conhecimento, primeira vez que eu tomo conhecimento de que em Brasília tinha chegado a essa unanimidade, eu pergunto, em outros estados, houve decisões também de tribunais nesse mesmo sentido, dando essa mesma interpretação para o regulamento de 67, porque eu sou estudioso do assunto e eu acho uma interpretação forçada. Tudo bem, pegou, vamos que vamos. Mas, sinceramente, eu acho uma interpretação um pouco forçada. Então, daí a curiosidade de saber se outros estados, outros tribunais, também tiveram o mesmo entendimento. E aí sim seria um reforço maior para influenciar a justiça comum. Sérgio, eu te confesso que essas ações, eu tenho conhecimento aqui de Brasília. Em pesquisas que eu fiz no TST, eu vi o TST julgando agravo de recurso de revista, eu vi poucos casos desses, tá? Vi um da 4ª região, que o TST no acórdão está dizendo que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região, ao interpretar a cláusula do Estatuto, chegou à conclusão que aquele teto não se aplicava também ao cálculo do benefício, a tese que nos interessa. Vi algumas decisões também em sentido contrário, mas eu tenho para mim, não posso lhe afirmar, eu tenho para mim que essa ação em massa, ela só existe em Brasília. Eu não tenho conhecimento de outros lugares que tenham essa ação assim tão difundida. Pode ser que algum colega aqui tenha conhecimento. Aí vem a questão, bom, agora não adianta discutir muito, porque foi para a Justiça Comum e o foro na Justiça Comum seria ou do Rio de Janeiro, que é a sede da Previ, não é isso? Ou na residência do autor da ação, correto? Pois é. Agora, no caso da Justiça Trabalhista, houve até uma certa época que em Brasília era aceitada qualquer ação porque era a sede do banco. E recentemente a Justiça do Trabalho de Brasília recusou ações se o autor não tivesse trabalhado em Brasília. Bom, mas isso tudo é superado porque agora, então a competência é ser ou Rio de Janeiro, você sai da Previ, ou o domicílio do autor, correto? Tadeu. Acerca da natureza jurídica que o doutor Wagner muito bem aí falou, eu creio que nós advogados temos que ficar preparados, porque a Previ ela vai inventar teses, mesmo que sejam teses frágeis. E devemos estar preparados porque ela pode arguir que se trata de um ato cooperativo, uma relação cooperativista entre os associados, entre os participantes do Fundo de Pensão do Plano 1. Na verdade, ela já vem arguindo isso nas primeiras defesas apresentadas pela Previ em processos sobre o benefício especial de renda certa. O argumento principal da Previ era esse, de que se tratava de uma decisão tomada pelo próprio órgão competente para essa tomada de decisão. E uma vez decidido, todo mundo tem que se curvar a essa decisão do próprio órgão.
né? E aí eu me lembro, numa das ocasiões, eu estava fazendo uma sustentação oral no Tribunal de Justiça do Estado do Rio, e tinha sido uma sentença desfavorável em primeiro grau, no caso do Renda Certa, e eu usei a seguinte analogia. Eu falei, olha, eu faço parte de um condomínio residencial, né, como muitos aqui. Isso quer dizer, então, que se 99% dos condôminos decidirem que vão me arremessar de um dos andares do condomínio, eu tenho que aceitar essa decisão. Porque é aqui a mesma questão, quer dizer, as decisões tomadas pelos órgãos competentes da Previ, elas são, então, inquestionáveis só pelo fato de terem sido fruto de uma deliberação majoritária? Não. Se é uma decisão tomada pela majoritariedade de um órgão deliberativo da Previ, ou ainda que tenha sido objeto de consulta a todo o corpo social, ainda que tenha sido, isso legitima uma decisão antijurídica? Isso legitima uma decisão que viole o princípio de isonomia, por exemplo? Não legitima. Então, a decisão, ainda que fruto da deliberação colegiada, se ela ofende o ordenamento jurídico pátrio, ela não pode prevalecer. Esse foi o argumento que a gente utilizou na sustentação e acabou sendo reformada essa sentença. A minha pergunta, o Tadeu já fez. Já fez? Relação cooperativa. Acho que vai aprender. Vai lá, Amaral. Senhores, é o seguinte, nós fizemos a apuração aqui das intenções de participação do trabalho em grupo. Isso. Pois é, agora não votou, perdeu a chance de votar que o pessoal estava recolhendo. A discussão foi distribuído e recolhido aqui na mesma hora. Não, mas recolher. Sinto muito, seu voto está anulado, vamos ao jogo. A discussão... Não, mas peraí, não falando sério. Ninguém recolheu o voto, não. A mesa também aí, ninguém recolheu, não. Senhores, todos esses votos aqui estão recolhidos, não vamos dizer que não teve. Espera para ouvir pelo menos, pode ser? Não. Deixa eu abrir o microfone para o Paim fazer a reclamação, por favor. Não, peraí. Não, sim, não tem problema não, pode reclamar. Não é isso não, irmão. Eu não tenho problema nenhum não considerar o voto mais. Inclusive isso aqui não é deliberativo nem nada, não. Mas a verdade é o seguinte, aqui na frente não passou ninguém recolhendo voto, não. Tá bom, gente. Bom, olha só, dos resultados apurados, nós vamos ter então, como combinado, 3 grupos de debate. Os 3 temas que foram os mais votados para o debate foram revisão de benefícios, que a grande maioria votou, portanto, continuará aqui no auditório. Será o benefício especial temporário verba P220, que foi o segundo mais votado, vai ficar aqui na sala do Conselho Deliberativo. E o terceiro mais votado foi o Previ pós-97, que ficará na sala do Conselho Fiscal. Tiveram apenas 4 votos para o teto de contribuição 75,90 e 5 votos para isenção de imposto de renda no BET. Então esses 2 temas não serão objetos de aprofundamento. As pessoas que optaram por esses 2 grupos, que como preferência, podem se colocar em qualquer um dos outros 3. Na porta de cada uma dessas salas, todas aqui no segundo andar, estão colocados os temas. Então, só repetindo, aqui no auditório ficará a revisão de benefício, que é este tema que está em debate aqui, que a grande maioria preferiu ficar. Nós teremos aqui debate até as 18h30, então tem tempo suficiente para todo mundo aprofundar, debater, discutir. Vocês mesmo que vão ficar aqui vão definir mesa, e eu pediria que todas as mesas tivessem um secretário, para que no final do trabalho, esse secretário e coordenador do trabalho pudesse fazer um relatório sobre as ideias que foram trazidas, com que fundamentação, para, como solicitado antes, a gente possa na semana que vem estar juntando todos os debates e mandando para todos vocês tudo que foi aprofundado em cada um dos temas. Tá bom? Então agora o pessoal quer repetir? Aqui é a revisão de benefícios, fica aqui, que é este tema que está em debate. Na sala do Conselho Deliberativo, aqui atrás da gente, é o benefício especial temporário sobre a verba P220. E no Conselho Fiscal, que é na sala ali do outro lado da direita, o Previ pós-97. Os que votaram nos outros escolhem qualquer um dos grupos para poder participar. Tá bom?
Na saída já vai ter um cafezinho ali, e aí em cada grupo vocês decidem a hora de dar uma interrompida para o coffee break, fica a critério de cada grupo ficar à vontade. Não, pode ser agora, mas como vocês vão debater até 18h30, talvez seja importante ter um outro também depois. Outro, é.